Bom, o objetivo agora é explicar para vocês como fazer análise de dados colhidos no carregador Fronius. Então, das cargas, análise das cargas. A gente pode ver aqui que nós temos um pendrive. Nesse pendrive a gente tem os dados aqui baixados para atualização de software. E dentro da pastinha Fronius, a gente tem o arquivo aqui de um carregador. Dentro desse arquivo de carregador, a gente tem aqui um mês de carga que foi coletado para fazer essa demonstração. Esses arquivos aqui a gente tem que abrir ele num programa chamado Spot Viewer, que está dentro do site da Fronius. Então, novamente, a gente precisa entrar aqui no site da Fronius do Brasil. Clicamos aqui, vai abrir o site da Fronius. Abrindo o site da Fronius, a gente escolhe Perfect Charge. Dentro de Perfect Charge, a gente pode clicar aqui em Produto, que é o caminho mais rápido, baixar o programa Spot Viewer. E aqui nós temos o programa Spot Viewer, dentro das soluções digitais, né? E tem outras opções aqui também, mas esse aqui é o programa que a gente vai usar para ler os dados do carregador. Clicando em Spot Viewer, ele abre o Spot Viewer. Aqui você tem um resumo sobre como funciona e para que serve os dados, né? O Spot Viewer. Rolando aqui para baixo, a gente tem um íconezinho aqui vermelho que é para ir direto para o Spot Viewer. E aqui tem falando sobre o que a ferramenta significa. Importante entrar, ler com calma e entender bem como significa a ferramenta, que eu vou explicar o uso da ferramenta. Então, clicando, abre essa tela. Nessa tela aqui você tem a opção que já muda logo aqui, ó, para português, para poder facilitar. Aí você tem o visualizador a Spot Viewer. Depois clicou no visualizador Spot Viewer, você tem aqui uma tela que é para você preencher quando você já é cadastrado. Se você não for cadastrado, você tem que clicar aqui em Cadastro. Clicando em Cadastro, você muda aqui para português para poder facilitar, né? Trocando aqui entre os idiomas, você tem a opção para mudar para português e aí você pode estar fazendo o seu cadastro. Todos os campos que tem asteriscos, eles são de extrema importância no cadastro. E aí você vai fazendo o cadastro. Se é um senhor ou uma senhora, você seleciona seu primeiro nome, sobrenome, a empresa que trabalha, em que indústria ela está relacionada, endereço, o país, e aí você põe todos os seus dados, põe um endereço de e-mail, cria uma senha e você vai receber um e-mail pedindo para confirmar que foi você que fez o cadastro. Clica em li o termo e concordo com o termo de uso e clica em criar o usuário. Depois você vai no seu e-mail, abre o seu e-mail e confirma. Essa é a primeira etapa, você precisa estar cadastrado. Você estando cadastrado, aí você vai voltar, né? Aí você volta para a tela. Aí você volta para a tela depois de fazer o cadastro e confirmar lá no seu e-mail e vem aqui, né, e insere o nome do usuário, né, que é o seu e-mail e a senha que você criou. Depois é só clicar e entrar. O meu aqui está escondido porque é confidencial. Você também, depois de criar isso, você pode ir salvar aqui nos seus favoritos para toda vez que você precisar usar, você já clicar direto. Então, clicou em entrar. Em português, mantém em português para facilitar. Visualizador Spot Viewer. Aí ele abre a tela aqui do Spot Viewer no Perfect Charge. Então você vai selecionar aqui na seta para cima o upload, que é para fazer o upload do arquivo que você baixou no pendrive quando fez o download do último mês de carga, últimos 3 meses de carga. No caso aqui a gente fez o download no pendrive de um mês de carga para fazer uma demonstração. Então você vai clicar, quando clicar você vai buscar aqui nos seus arquivos a unidade G, que é o pendrive,
dentro da unidade G, a gente tem a pastinha Fronius, que ela é criada quando você baixa os arquivos do carregador. Nesse pendrive também tem aqui os arquivos que foram baixados para atualização de software, que a gente não vai estar usando agora, né? Esses arquivos são usados diretamente quando insere o pendrive no carregador para atualizar o software. Então, clicando na pastinha Fronius, abre a pastinha aqui do carregador, que foi baixado para fazer a demonstração. Se eu baixar dados de 3, 4, 5 carregador, vai aparecer então, cada pastinha para cada carregador. Esse aqui é o número de série do carregador. Dando um duplo clique, aí a gente abre aqui os arquivos. Então aqui a gente tem arquivos de um mês de carga, né, que é a semana 30 de 2023 até a semana 35 de 2023. Clicando na primeira, segurando o Shift com a setinha para baixo, a gente seleciona todas essas semanas e manda abrir. Aí ele vai fazer o upload dos arquivos e abrir. E aí aqui a gente tem as informações gerais, né? Informações gerais do carregador, né? Um carregador seletivo 2050. Os dados, né, foram colhidos de 28 de setembro de 2023 às 22h18 até 29 de 8 de 2023, 11h42. Aqui a versão do software. Aqui você tem os tipos, né, mais algumas configurações de carga. O carregador que estava numa curva de descarga profunda, 24 volts, para uma bateria de 375 no início e fim. E continuando aqui, a gente tem os dados de utilização do carregador, o número de cargas que ele executou, qual foi a capacidade de carga que ele injetou nas baterias em ampere-hora, nessas 14 cargas, qual foi a energia que ele consumiu da rede, 115 kWh. Aqui o tempo mínimo e tempo máximo de carregamento. As cargas, se teve cargas parciais, então carga com duração menor que meia hora foram uma. Duração de carga entre meia hora e 1 hora foram uma. Duração de carga maior do que 1h30 foram 4. Você clicando aqui, você tem, né, qualquer um deles, você tem quando foi ocorrido essas cargas, né, quando iniciou, a duração, o tipo de carga que estava, né, esse carregador, um carregador que foi configurado para desulfatar a bateria, então está na carga de descarga profunda, quanto ele injetou. Seguindo aqui, você tem as 14 cargas. Foram 8 cargas em descarga profunda e 6 cargas na curva RI, que é a melhor curva para carregamento padrão das baterias chumbo ácido. Então, clicando aqui nas curvas RI, você tem as datas em que ele executou as cargas de curva RI, como que estava configurado o carregador e o processo de carregamento, de tempo e duração, início e fim da carga. Clicando na setinha de novo, você volta, né? E o relatório também das cargas de descarga profunda você tem aqui embaixo. Seguindo, quantas baterias ele pegou em descarga profunda, você sempre que tiver uma setinha, você tem como abrir e ver os dados do que ocorreu, tá? Eventos, né? Quantas vezes foi interrompido o carregamento sem usar o botão Start Stop. Sempre que desligar o carregador tem que apertar o botão Start Stop antes de conectar a tomada. Se não faz isso, ele registra e também vai mostrar no gráfico. Quantos erros externos que teve, erros de alimentação, também você clicando aqui você vê que erros foram esses, subtensão da rede, quando ocorreu, qual o código que apareceu de alarme no painel. Erro da bateria, então tem um registro de um erro da bateria muito descarregada, quando conectou essa bateria, e as cargas que ocorreram com algumas falhas que ocorreram aí durante o carregamento. Avisos não teve, e aí a gente tem os relatórios principais. Em características de carregamento, a gente vai ver os gráficos dessas cargas. Então aqui você tem o gráfico da carga, aqui uma carga que começou no sábado, dia 29 de julho de 2023, teve o erro, né? Aqui você tem esse símbolozinho que significa erro.
Aqui, se for um símbolo amarelo de aviso, pela curva aqui você vê que ele estava numa curva de descarga profunda, e aí o período teve o erro e o período ficou em carga. Você tem todo o histórico de carga do carregador, né, em características da carga. Também é possível você ver dentro do relatório, né, quando você vê aqui as cargas, né, 8 cargas RI. Se a gente clicar na data dessa carga RI, a gente consegue ver o gráfico dessa carga. Então essa carga, ela iniciou-se no dia 9 de agosto, às 16h45, foi conectado. E aí você tem aqui, ó, o vermelho, que é a corrente, o azul a tensão e o verde é a capacidade de ampere-hora que está sendo injetada no carregador. Então você vai vendo ele absorvendo essas capacidades de ampere-hora, né, até chegar no final da carga. Quando chegar no final da carga, ele entra na carga pulsante até finalizar. Então ele começou a carga aqui, né, no dia 9 às 16h45 e finalizou a carga aqui no dia 10 às 4h16 da manhã, porque ele ficou conectado e ficou na carga pulsante. E aqui, né, tem um símbolo de que foi desconectado no dia 10 às 7h57 sem desconectar, sem apertar o botão Start Stop. Aí ele registrou esse advertência aqui que o carregamento foi interrompido, como mostra aqui, ó, sem dar o Start Stop. Vamos voltar aqui para ver outra curva de carga. Clicando aqui em relatório, a gente volta para a página. A gente clicou aqui para ver essa curva de carga RI, né? Agora vamos clicar aqui embaixo para ver uma curva de carga de descarga profunda. Vamos selecionar essa daqui do dia 2, né? Que pegou um processo de carregamento de 25%, ficou 49 horas e 13 minutos em carga. Nesse processo de descarga profunda, você pode manter o carregador fazendo o processo de desulfatação até por 5 dias. E aí a gente tem aqui, ó, quando começou no dia 2 de agosto às 8 horas. Aí você tem aqui a amperagem que foi injetada e foi a bateria absorvendo até chegar aqui no final, quando no dia 4 de agosto às 9 horas foi desconectado o carregador, né? Apertou o botão de Start Stop e desconectou de um procedimento correto. E aí você tem toda a análise da curva de carga de todas as cargas. Você pode fazer uma análise individualmente de uma a uma. Esse é o procedimento de análise de carga, né, através do programa SpotView, extraindo os dados do carregador Fronius. Pode ser o Seletiva 2.0, Seletiva 4.0, o procedimento é o mesmo.